Você já ouviu falar de uma obra que tratasse ao mesmo tempo de uma luta, de um grande amor e pela questão da liberdade? Bom, se você nunca ouviu falar, eu apresento a vocês Mayombe, de Pepetela. Fiquem comigo que agora vocês vão conhecer um pouco mais. Mayombe foi escrita nos anos 70 por Pepetela, justamente no calor do combate, da guerra anticolonial. Foi veiculada para guerrilheiras e guerrilheiros no fronte. Nos anos 80, a pedido do presidente, Dr. Agostinho Neto, foi vertido em formato de livro e é assim que ele chega para nós hoje. Para que nós venhamos a compreender de fato sobre a obra, precisamos entender esse contexto. A questão da Guerra Fria, além disso, a perspectiva da luta anticolonial, ou seja, da guerra entre os colonizados, no caso angolanos, contra a metrópole Portugal, que se impunha com toda a força, tentando fazer com que eles se mantivessem na condição de colônia. Além disso, é pertinente que nós tenhamos em conta o norte do texto de Pepetela. Ele não escreve esse texto para quaisquer leitores. Ele escreve para os próprios guerrilheiros, buscando discutir os problemas do Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA. Ele também questiona a questão do tribalismo, que é a luta, a disputa entre etnias que estava no centro do movimento, e é óbvio, a discussão acerca de uma Angola livre, aquela que se forjaria caso eles vencessem. Aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Assim, o autor Pepetela inicia sua obra, Mayombe, por esta epígrafe. Uma epígrafe que apresenta não só os próprios guerrilheiros homenageados, mas também o cenário. O cenário deste ambiente que é parte onírico, é parte metafórico e é, antes de tudo, simbólico. Um grupo de guerrilheiros que lutam pela liberdade ou libertação de Angola está no norte do país, numa floresta chamada Mayombe, uma floresta tropical densa, com o objetivo de expandir a revolução. Entre eles se destacam o comandante sem medo, o comissário político, o chefe de operações, teoria e muitos outros. Esses nomes estranhos, na verdade, são epítetos ou apelidos que mais descrevem comportamentos e funções do que simplesmente nomeiam. A primeira ação que eles vão participar é da tomada de uma região onde madeireiros exploram madeira. Eles tomam de assalto, pegam as ferramentas e um furto acontece. Um guerrilheiro pega o dinheiro de um dos trabalhadores e é uma primeira tensão. Eles falam sobre a revolução, há um mal-estar pelo roubo, que depois vai chegar a devolução desse valor, uma pequena quantidade de dinheiro, mas que demarcava o seguinte: as contradições do próprio movimento. Um movimento que deveria levar à liberdade, mas ao mesmo tempo tinha contradições internas, pois os guerrilheiros eram pessoas com suas próprias questões, dúvidas, dificuldades. Esse é o tom de toda a obra. Aos poucos, o narrador em terceira pessoa, de fora, vai cedendo lugar à participação de múltiplos narradores. Os próprios personagens vão tomando a forma de narradores e vão apresentando seus próprios pontos, às vezes releituras, às vezes comentários que são apresentados em itálico no próprio texto, dando uma ideia de múltiplas vozes na mesma história. Pertinente. A narrativa continua e vai sendo demonstrado a nós que nem tudo era flor. Porque faltava comida, faltava pessoal. Eles têm de mandar representantes no posto avançado em Dolise para buscar algum material, e lá eles encontram a burocracia e a mentira na figura do personagem André, que é um burocrata, um político, que se vale do seu lugar dentro do movimento para ter algum tipo de benefício. A história continua e nos é apresentado um casal, Ondina,
que é noiva do comissário político. Ela, professora no movimento, ele, guerrilheiro. E os dois se questionam, os dois estão numa crise. No auge dos anos 70, em que se questionava, por exemplo, o lugar social da mulher e o direito não só à liberdade, mas ao prazer feminino, que é um dos horizontes do movimento feminista. Isso é incorporado na narrativa, apresentando a nós não só que estamos falando de uma revolução contra o jugo português, mas de uma revolução também dos costumes. E para que uma sociedade livre se forjasse em Angola, as mulheres também deveriam ter a mesma liberdade. A narrativa continua. Uma série de disputas entre os guerrilheiros, não há praticamente combate. Eles estão numa região em que a guerra ainda não chegou. Os portugueses lá estão, mas o embate ainda não se manifestou. É tempo, então, para os conflitos internos dentro do próprio grupo. Desígnios, por exemplo, dos tribalistas, que são aqueles que querem que sua própria etnia tenha prerrogativas, dos sectários, que são aqueles que querem seguir os modelos da revolução descrita nos livros, ou daqueles que se interessam apenas por valores pessoais. Até que chega ao ponto em que, depois de uma traição, Ondina é pega traindo o comissário com outro homem, com André, fazendo com que haja um embate dentro do grupo. Afinal de contas, ela era mulher de um homem de uma etnia e o amante, André, era de outra etnia. Sem Medo é mandado como gestor daquele grupo, daquele local, deixando o comissário na sua posição. Aos poucos, vai se manifestando um outro cenário. Dolise e a base, Dolise e o posto avançado. A narrativa continua. Sem Medo se envolve com Ondina. E questões como a dinâmica dos relacionamentos, os valores sociais, a perspectiva moralista é botada em plano. Tudo vai culminar numa disputa entre o comissário e Sem Medo, não por Ondina, mas pela dinâmica de apresentar-se como um líder, apresentar-se como um homem livre. E o auge do conflito vai se dar quando acontece um combate. Numa região próxima, num posto avançado próximo à base, há uma ação, há um ataque. Esse ataque vai acontecer quando os guerrilheiros se lançam contra os portugueses. É uma cena heróica. E como resultado, Sem Medo e Lutamos, um outro personagem dos guerrilheiros, acabam mortos, dando suas vidas para salvar os companheiros. É a cena que a narrativa se delata do tempo, e então a floresta recebe Sem Medo como aquele que recebe uma mãe. A mãe que recebe o corpo do filho morto e é incorporado à nação Angola. No final há um corte, e o próprio comissário político apresenta os pontos de vista. E há um vínculo com a primeira epígrafe, onde há o comentário falando da grandiosidade daqueles que dão sua vida pela liberdade. O que é central, então, na nossa obra? A perspectiva estrutural, como o foco narrativo, onde nós temos essa polifonia com dois tipos de narrador, em terceira pessoa e os múltiplos personagens, que dão um efeito de simultaneísmo. A questão do cenário, que é tornado quase que humanizado. Mayombe que assume a função de um ser. Isso também nós temos que observar. E por fim, e não menos importante, a questão dos temas. Estamos falando de uma obra engajada, que se coloca como posição política e que afirma, ao fim e ao cabo, a revolução anticolonial e a revolução anticapitalista. Se nós temos isso em conta, nós conseguimos compreender a homenagem inicial, que é aquela da epígrafe, na qual ele oferece a obra àqueles que dão sua vida para libertar os homens, para libertar a sociedade. E assim, nós temos o nosso texto completamente analisado. Então, pessoal, gostou da aula? Se você quiser mais conteúdo, se você tiver a fim de mais material, se inscreve no canal, entra no nosso blog, nos siga nas redes sociais e vai ter um monte de coisa nova para vocês. Um beijo e tchau, tchau. Estude.